Irmãos, irmãs, é um prazer enorme estarmos juntos em mais uma roda de conversa em forma de live, que não sei o horário que outras pessoas podem vê-la, por isso sejam de manhã bom dia, à tarde boa tarde, à noite boa noite, de madrugada boníssima madrugada. Quem perdeu o sono e quiser adquirir a possibilidade de voltar a dormir, é só escutar a nossa live. O tema é um tema deveras muito interessante. Conhecer a verdade e a liberdade. Jesus está diante de um fariseu e ele diz para o fariseu: se você crer no que eu falo, prego, faço, você poderá ser meu discípulo. E aí terás a possibilidade de conhecer a verdade e a liberdade. Porque conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Então, a decorrência de se conhecer a verdade é exatamente a liberdade. E é importante a gente pensar no seguinte: não basta conhecer. É preciso praticar, é preciso pôr em ação, é preciso dar movimento ao que nós conhecemos. Não adianta nada, por exemplo, nós conhecermos tudo sobre a legislação automobilística, sabemos a importância das placas, de tudo, mas não dirigimos o carro. Ou seja, aquele aprendizado não surtirá o devido efeito que deveria ser se levado em consideração como uma ação. Isso é muito importante a gente observar isso. O crer é muito importante. O saber é muito importante. Mas o praticar é colocar no dia a dia, no minuto a minuto, aquilo que nós tivemos como fé e tivemos como aprendizado. É muito oportuno se levar em consideração este fato, porque o homem regra. Quando eu falo homem, o homem é a mulher, mas nesse caso até mais o homem mesmo. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. Mas se não tomarem cuidados esses dois indivíduos que eu coloco aqui, terão problemas sérios. Por quê? Porque o homem, sendo pura razão, não sentimentaliza, não traduz para a doçura, para a observação, para a candura. E a mulher, se for, como eu disse, só sentimento, ela também não traz o raciocínio. Pode cair com mais facilidade no fanatismo e aí por diante. Não é à toa, e aqui não vai nenhuma crítica, é uma observação. Quem discordar de mim, pega a estatística e me prove o contrário. Não é à toa que é mais presente mulheres do que homens nos cultos religiosos. Porque as mulheres são mais sensíveis. Não estou dizendo que isso é pior, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Apenas estou fazendo uma constatação do temperamento masculino e do temperamento feminino. Você vai ao centro espírita, 2 homens e o resto mulheres, em regra.
E as outras religiões também. Por quê? Porque elas são mais sensíveis. Elas são mais fáceis até de crer em Deus. O homem é mais durão, ainda tem aquele machismo arraigado, que homem não chora, homem não pode demonstrar fraqueza. Essa coisa não acabou ainda não, diminuiu, camuflou. O sujeito entra lá no banheiro, fecha a porta e chora, volta, enxuga o rosto e volta sorrindo, e ninguém diz que ele chorou. O homem é mais dissimulado do que a mulher. A mulher, quando ela chora, a vizinhança toda sabe que ela chorou. A rinite, então, denuncia do começo ao fim. Eu tenho uma amiga muito querida, que nós tivemos uma desavença. É bobagem, mas nós somos muito amigos, não acabou com a nossa amizade. Aí ela veio para me pedir perdão. Aí eu estava deitado numa cama aqui da minha casa, ela chegou e me abraçou, ela tem um cabelo grande, o cabelo caiu sobre mim e ela estava com o rostinho banhado de lágrimas, de verdade mesmo, não era de crocodilo não. E aí fez desprendeu uma lágrima e fez assim, POC, no lençol. Aí ela me cortou o coração, né? Aí se eu já ia perdoá-la de qualquer forma, então, fulano, pelo amor de Deus, deixa pra lá, como eu fui ignorante, e etc. Quer dizer, olha a sensibilidade desse ser. A sensibilidade mesmo, o coração mesmo desse ser. Enquanto se fosse um homem, possivelmente estendia a mão assim, a 1 metro de distância. Tá tudo certo, né? Fizemos as pazes, não temos mais nada a resolver. Tá tudo resolvido, acabou. Então, veja a diferença da sensibilidade. Então, é muito mais próximo de conhecer a verdade a mulher do que ainda o homem, pelo endurecimento do sujeito. Eu chamo o homem de casca de jacaré, ou seja, extremamente difícil de ser penetrado. E também o homem, além de tudo, além desses fatos que eu estou narrando, de não dar o braço a torcer, ele tem mais dificuldade de conhecer a verdade. É preciso que ocorra um fato assim muito significativo na vida dele para ele voltar atrás. Eurípides Barçanufo, que não era espírita ainda, para quem não sabe, foi quem fundou o primeiro colégio espírita no Brasil, em Sacramento. Eurípides foi levado a um local onde tinha um médium, e ele foi assim, bem cético. É como todo homem, vou ver para crer. E ele chegou lá, um espírito deu uma aula sobre ele e tratava-se de João Batista. Aí ele voltou sensibilizado. Houve uma mansietude no seu coração dali para frente, porque contra fatos não há argumentos. A gente tem uma mania de dizer que nós homens somos muito céticos. Nós somos talvez muito pouco sensíveis, essa é a verdade. E a gente inventa o cético para poder tamponar essa situação da sensibilidade. É tão bonito quando a gente vai abrindo-se para a sensibilidade, como um valor primordial da alma. A sensibilidade é como se fosse o tanger das notas musicais, é como se fosse
cada estrofe de um musicista. É muito profundo. É algo que vai para além da compreensão humana. Já o raciocínio é mais fácil. O raciocínio a gente coloca algumas experiências científicas e com essas experiências científicas a gente vai trabalhando e construindo em cima delas e dizendo que estamos certos por conta dessas, entre aspas, evidências. É muito importante não sermos bobos, como diz nosso querido Karl Schutter no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, aliás, de onde eu tirei esse texto, que o Rubens Rocha, meu querido amigo, vem lendo para mim e mandando áudio, e eu tenho o trabalho de ser o grilo falante. É muito importante nós perguntarmos: vale a pena sermos excessivamente racionais? A razão é necessária. Que a fé espírita é aquela que enfrenta a razão em todos os tempos da humanidade. Isso é fé espírita, chamemos assim. Outras não, outras são crenças. Hoje acredita numa coisa, ou depois acredita em outra. Depois a gente vê uns absurdos por aí sendo chamados de situações de normalidade da prática espírita. Por exemplo, você vê pessoas escolhendo cadeira na hora do passe. Olha, eu não quero sentar aqui não, eu quero sentar ali porque eu quero tomar o passe pelo fulano. Mas se a espiritualidade quem ministra o passe, combinando os fluidos espirituais com os fluidos materiais, não é possível que não seja positiva aquela estada, ainda com um passista que a gente acha que não seja o melhor. Não é o passista ali. Ali é o espírito. Ali a verdade é do espírito que está manipulando. Mas a gente vê pessoas presas num dogma que não condiz com a verdade vos libertará. É quase que a mentira vos escravizará. É muito complicada essa situação. Situação como a de ter que abrir um copo, a vasilha d'água e deixar um pouco, os 4 dedos, para poder os espíritos conseguirem colocarem remédio. Então, o remédio que os espíritos estão trazendo deve ir de saquinho, né? Ele deve parar uma bolsa de remédio ali e falar assim: vamos repartir aqui 2 colherinhas de 5 miligramas com isso aqui, 3 colherinhas de 4. Claro que não, né? É algo espiritual, é algo sutil, é algo imaterial, no sentido da quintessência da matéria. Não é algo tangível com o mesmo peso específico e gravitacional que aquele que está lá na água. Eu já dei palestra também em centros que tinham que destampar as garrafinhas para os espíritos conseguirem colocar os remédios. Que espíritos incompetentes, hein? Não dando conta de conseguir colocar a medicação, a não ser com vidro aberto. E eu sempre sou bastante crítico. Eu fiquei pensando: será que eles vão pôr um funil assim para cair certinho, não esparramar nada, aquela situação? Isso é falta de conhecimento da verdade, isso é falta do estudo, isso é falta de uma maturidade também
racional e sentimental. Vamos raciocinar também. Racionalizar, fala assim, racionalizar algo errado. Racionalizar é quando a gente coloca um ponto e tem aquele ponto como absolutamente verdadeiro. Raciocinar é que a gente admite várias discussões sobre um ponto. Então vamos raciocinar, mas também não vamos ser só puro raciocínio, vamos dar um quê para o lado da afetividade, da sensibilidade, porque senão nós estaremos matando a beleza do Espiritismo, a flor que o Espiritismo é, exatamente por ser um motriz absoluto dessa afabilidade, dessa doçura. Isso é muito importante, nós enfrentarmos as situações com doçura. Mesmo diante dessas barbaridades que eu disse minutos atrás, não vamos fazer nenhuma jocosidade, nenhuma forma de, entre aspas, gozação. Não, vamos devagarinho dizer assim, é importante isso por quê? É importante por isso, por aquilo, por aquilo outro. Você já pensou que pode ser diferente? Que pode ser de uma outra forma? Uma vez eu entrei num centro espírita para dar palestra, o presidente do centro me apoiou pela mão por causa da minha cegueira e falou, por favor, entre com o pé direito. Aí eu entrei, fiz a palestra, terminando, eu disse assim, fulano, e quando chegar alguém com cadeira de rodas aqui, como é que vai fazer? A situação dele vai estar complicada. Ou seja, não tem lógica, não tem uma boa explanação. Como eu ouvi falar que a água, para ser fluidificada no Evangelho do Lar, teria que ser num estado natural, não poderia ser gelada. Eu fiquei me perguntando, quem está na Groenlândia, ou no Rio Grande do Sul, na época do frio, como é que faz? Não, pega e coloca a água fora da geladeira, mas nem na geladeira não estava, em muitas das situações, estavam acomodadas já com extrema frieza. Então lá a gente suspende o Evangelho do Lar enquanto tiver frio. É só quando tiver calor. E lá na Europa também era um problema, porque quando tiver calor, está calor na Europa, chega a ser calor de 50 graus. Aí vai complicar também, vai ter que gelar a água antes do Evangelho. Então não faz o menor sentido. Isso é falta de conhecer a verdade. Isso é falta de entender Jesus. Isso é falta de observar que o nosso mestre não deixou dogma, não deixou liturgia, não fez nenhum tipo de exigência. O nosso mestre simplesmente pregou o amor. A base de tudo é o amor. Conhecei-vos o amor, diria eu, e você está livre. Por quê? Porque aí você vai entender cada situação. Uma pessoa não te compreende como cego, no meu caso, uma pessoa não me compreende como cego, mas a profissão daquela pessoa, vamos supor, é agrônoma. Ela não vai entender de cegueira, o negócio dela é visão. A minha esposa, a Elisa, essa tem que obrigatoriamente entender de cegueira. Por quê? Porque ela é oftalmologista. Você vê o tanto que eu tenho misericórdia de Deus a meu favor.
é um ser humano muito especial e que também consegue observar esses lados da vida, que é um lado importante na caminhada. Então, o que eu queria passar era isso: conheça o amor e serás livre. Então, vamos lá fazer nossa prece. Senhor, Mestre amado, Espíritos protetores, nos intuam a buscar sempre a verdade, a fugir do erro, da ilusão, mas buscar a verdade. E que essa verdade nos liberte verdadeiramente, fazendo com que nós sejamos pessoas boas, sensíveis, que usemos a razão na justa medida e que tenhamos, acima de tudo, o desejo de melhorar. Que assim seja.